Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Como que vocês passaram de ontem? Como que foram as confraternizações, os encontros, os reencontros, né? Porque final de ano é sempre uma ótima oportunidade para rever, para reencontrar familiares, amigos próximos, pessoas queridas que a gente passa aí o ano todo sem se falar, o ano todo sem se encontrar. E no final do ano a gente tem uma ótima oportunidade para revê-los. E é sempre muito bom, né? É sempre muito gostoso essa época do ano. Como que realmente desperta esse nosso coração para essa partilha, para essa comunhão, para a família, né? Isso é muito, muito gostoso, né? Restaurar todas essas relações que com o ano a gente vai passando o ano aí, colocando outras prioridades acima desses relacionamentos. E o próprio livro também, né, Uma Vida com Propósito, ele fala, né, que uma das coisas mais importantes são as relações, são os relacionamentos. E como que muitas vezes a gente coloca outras prioridades acima das relações e dos relacionamentos. Mas o Natal é uma ótima oportunidade para nós restaurarmos essas relações que com o tempo vai ficando aí, vai se perdendo, né? Vai se perdendo. E hoje estou aqui no mesmo cenário, mas no chão. Como que eu não tinha pensado nisso antes, né? Tem uma janela aqui de frente que melhorou um pouco a claridade, mas ainda assim é um ambiente mais escuro da casa. E hoje aqui sentada no chão, coloquei uma almofadinha para ficar bem confortável para falar com vocês. Então vamos para o livro Uma Vida com Propósitos. Hoje no livro nós entramos, eu acho que no último propósito do livro, que é o quinto propósito, que é você foi feito para uma missão. O quinto propósito, você foi feito para uma missão. Vamos então para o dia 36, feito para uma missão. Feito para uma missão. O que mais me interessa é terminar o que Deus começou. A tarefa de que o Senhor Jesus me incumbiu. Atos 20. Assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. João 17. Você foi feito para uma missão. Para uma missão. Já parou para pensar que Deus está atuando no mundo o tempo todo e Ele quer que você se junte a Ele, a esse trabalho? E essa atribuição é conhecida como missão, como a nossa missão aqui nessa vida. Sua missão envolve dois grandes privilégios: trabalhar com Deus e representá-lo. Somos parceiros do Senhor na construção de seu reino. Paulo nos chama colaboradores e diz que somos companheiros de trabalho de Deus. Que privilégio isso, né? Não é só uma responsabilidade, é um privilégio ser colaborador de Deus aqui nesse mundo. Viver a própria missão é uma parte essencial de viver uma vida com propósitos, de viver uma vida com sentido. Deus nos convida a colaborar com algo muito maior do que nós mesmos, de colocar os nossos dons, as nossas habilidades a serviço da vida, das pessoas e deixar uma contribuição que ultrapassa o aqui e o agora, que ultrapassa o imediato. E isso não é apenas uma responsabilidade social que temos que ter para com a vida. Isso é um privilégio. É um privilégio. Somos parte de um movimento maior, cooperando com a própria vida em expansão. E você faz parte dessa expansão. Você faz parte desse trabalho, desse propósito maior aqui na vida. Somos convidados a cooperar com Deus na construção desse mundo. Não como donos do caminho, mas como colaboradores conscientes. Nós escrevemos a nossa história, mas reconhecemos que o maior autor que sustenta cada página é o nosso Criador.
Criador. Deus é o Criador de tudo o que há e nós somos co-criadores, nós somos coautores da nossa vida, da nossa história. Mas quem é o maior autor é Deus, o próprio Criador. A sua missão de vida, ela é tanto comum quanto específica. Parte da sua missão é responsabilidade compartilhada com todos os outros, com toda essa humanidade. E a outra parte é uma tarefa separada e exclusivamente para você. E quando eu falo em missão, eu não falo apenas no sentido de algo muito grandioso ou heróico aos olhos do mundo, né? Porque quando a gente fala em missão, vou fazer uma missão, um processo missionário. Não falo nesse sentido grandioso aos olhos do mundo, mas no sentido mais simples e profundo. Ser quem você é, no lugar onde você está, oferecendo o melhor de si. Olha que missão forte e profunda. Ser quem você é, aonde você está, oferecendo o melhor de si. A própria palavra missão, ela tem a sua raiz na palavra latim para remeter ou enviar. Ou seja, nós somos enviados ao mundo como representantes do próprio Criador, como representantes de Cristo, para darmos continuidade ao que Jesus já começou. Mas essa missão não necessariamente a gente tem que ir mundo afora, longe. Não, essa missão é para estar presente, de verdade, onde a vida nos colocou e entregar o melhor de nós, onde a vida nos colocou. E como falei anteriormente, todos nós compartilhamos uma missão em comum, que é tornar o mundo mais humano, mais justo, mais compassivo, mais consciente, nós nos tornarmos mais seres humanos despertos. Mas ao mesmo tempo, nós também, cada um de nós, carregamos uma missão única, que só nós podemos cumpri-la, que vai de acordo com as nossas experiências, com o que nós vivemos, pela sensibilidade que nós temos pela vida, por todos os aprendizados, pelas pessoas que nós conseguimos alcançar aonde a vida nos colocou. Então, cada um de nós temos duas missões, uma missão em comum, como colaboradores de Deus para contribuir para o bem maior da humanidade, e essa missão específica que vai de acordo onde a vida te colocou, em que cada pessoa em seu meio, em sua comunidade pode servir de forma específica, de acordo com as suas experiências, de acordo com os seus aprendizados, de acordo com a sua sensibilidade, seus dons e habilidades. Então, missão é quando a sua vida deixa de girar apenas em torno de você e passa a tocar outras vidas, passa a tocar outras pessoas. Nenhuma realização pessoal ela é tão profunda quanto você perceber que a sua existência ela faz a diferença na vida de outras pessoas, que ela faz a diferença na vida de alguém. E isso é muito lindo, porque a sua missão dá sentido não só à sua vida, mas à vida de todas as outras pessoas que você tem a oportunidade de tocar o coração. E a sua missão, ela tem alcance eterno, ela influenciará o destino eterno das outras pessoas. Logo, é mais importante que qualquer emprego, realização pessoal ou objetivo que você possa alcançar durante toda a vida. As consequências de sua missão vão durar para sempre, mas não as de seu emprego. Nada que você faça pode ser mais importante que ajudar as pessoas a estabelecerem um relacionamento eterno com Deus. Então, tudo que você plantar aqui nessa vida, seja seus pensamentos, seus sentimentos, suas ações, sua conduta, seu caráter, tudo isso vai durar a eternidade. As próximas gerações ainda vão continuar colhendo os frutos de tudo isso que você está plantando aqui nessa vida, enquanto você está aqui. Então, tudo isso perdurará para a eternidade. A eternidade. Então pensem nisso. Se você quer ser usado por Deus, você deve se importar com o que mais importa para Deus.
E o que mais importa são as pessoas, especialmente aquelas que se perderam de si, que se afastaram do próprio coração, do próprio propósito original de Deus para a vida delas, que esqueceram quem realmente são. O amor verdadeiro, ele não desiste, ele busca, ele acolhe e ele devolve o sentido de pertencimento. Então Deus quer que nós nos despertamos para essa nossa real identidade, para esse propósito maior e mais elevado, e quer que nós ajudemos também outras pessoas a despertarem para esse propósito mais elevado e divino. Nada do que você faça pode ser mais importante que ajudar as pessoas a estabelecer esse relacionamento eterno com Deus, a se despertarem para a vida, a despertarem para essa sua essência divina que habita dentro delas. Então Deus quer que nós nos despertamos e despertamos outras pessoas. A sua missão, ela traz significado não só para a sua vida, mas para a vida de todas as outras pessoas que você tem a oportunidade de tocar a alma, de tocar o coração, como eu falei anteriormente. William James disse: o melhor aproveitamento da vida consiste em gastá-la a favor de alguma coisa que dure mais que a própria vida. A verdade é que somente o reino de Deus irá permanecer. Todo o restante acabará desaparecendo. É por isso que devemos ter uma vida dirigida por propósitos. E o reino dos céus, o reino de Deus, ele não é um lugar tão distante assim, né? Ele é um estado elevado de consciência, é um estado de ser desperto. Deus nos chama a despertarmos, a vivermos despertos a esse propósito mais elevado, a vivermos despertos, conscientes. Vivemos a partir desse espaço dentro de nós que estamos em comunhão com o mais divino, com o amor universal. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo lhe será acrescentado. Então busque você despertar em si essa consciência mais elevada de amor, essa consciência mais elevada de sabedoria, essa consciência mais elevada e divina, e tudo lhe será acrescentado. Busque primeiro o reino dos céus e tudo lhe será acrescentado. Busque despertar dentro de si todo esse amor, toda essa paz, toda essa abundância, toda essa alegria que você quer viver, e então tudo lhe será acrescentado. O reino dos céus é um estado elevado de consciência que Deus nos chama a despertar todos os dias aqui nessa vida. E viver uma vida com propósitos não é viver sem dificuldades, tá? Não é que você vai despertar o reino dos céus em você e não vai ter mais dificuldade. É mesmo em meio às dificuldades, você ainda assim não se afastar daquilo que realmente importa. O mundo hoje nos coloca muitas distrações, e mesmo em meio às distrações, você escolhe permanecer, viver e ser guiado por esse espaço dentro de você de maior amor, de maior humanidade, de maior comunhão com o divino. E para isso, muitas vezes a gente vai ter que ajustar a rota, reorganizar as nossas prioridades, aprender a escutar algo muito maior do que os nossos próprios planos imediatos, nossos desejos do ego. E isso não significa que você vai ter que abrir mão de si, né? Você não tem que desistir de si. É você alinhar-se a um propósito mais elevado, mais profundo e verdadeiro. É você alinhar a sua vida, os seus sonhos, os seus objetivos a esse propósito mais elevado e divino. E às vezes isso significa confiar que existe uma sabedoria maior nos conduzindo essa nossa jornada, mesmo quando nós não temos todas as respostas. Você não precisa abandonar a sua missão específica aqui na vida. Não, é você apenas alinhar a sua missão específica a essa missão comum
em colaboração com Deus. Você alinha os seus objetivos, os seus propósitos com esse propósito mais elevado e divino, porque existem pessoas nesse mundo que só você pode alcançar em virtude de onde você vive, de onde você está, de tudo isso que você aprendeu ao longo da sua jornada, de tudo isso que Deus te fez ser. Então, essa missão específica, ela é muito importante, porque muitas pessoas, só você pode tocar o coração, porque são as pessoas que estão ali, que fazem parte da sua comunidade local, né, desse meio em que você vive. Mas buscar alinhar esses seus serviços, esse seu trabalho, esses seus propósitos, esses seus objetivos a esse propósito mais elevado e divino, que transcende o nosso entendimento. E talvez no dia de hoje, neste Natal, a sua missão seja simples, seja estar inteiro, estar presente, estar disponível, porque quando uma vida se alinha a um propósito mais elevado e divino, ela continua ecoando muito além de si mesmo. Você consegue abençoar e tocar o coração e a alma de muitas outras pessoas ao seu redor. E talvez esse seja o maior presente, não algo que você recebeu, mas algo que você possa entregar de todo o seu coração. Que essa intenção que atravessa o seu coração no dia de hoje, ela seja carregada de amor e de muitas bênçãos divinas, porque mais importante do que abrir o presente é abrir o seu coração. Então que essa intenção ela seja carregada de muito amor, de muita luz, de muitas bênçãos para tocar o coração e a alma de quem receber. Vamos então para o tema de reflexão. Tema para reflexão: fui feito para uma missão. Versículo para memorizar: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28. Pergunta para meditar: que temores me impedem de cumprir a missão da qual fui incumbido por Deus? O que me impede de contar aos outros as boas novas? Vão e saiam e façam discípulos de todas as nações. Vamos despertar e despertar outras pessoas. Somos chamados a nos despertar e despertar outras pessoas a esse propósito mais elevado e divino e de amor. Vamos então para um momento de conexão. Então podem se sentar confortavelmente. Eu estou achando tão engraçado esse Senhor Noel aqui do meu lado. Ficou o vídeo todo, eu e o Senhor Noel. Olha que fofura, gente. Ai, brincadeiras à parte. Então vamos se conectar com o nosso coração nesse momento. Se conectar com a respiração, sentir o pulsar que vem do coração, sentir esse pulsar de vida, essa luz que nasce de dentro do nosso coração. E diga internamente: eu me alinho ao propósito maior pelo qual eu fui criado. E para o dia de hoje, a sua missão, ela não precisa ser muito grandiosa, não, mas ela precisa ser verdadeira. Nos encontros, nos almoços, nas confraternizações, escolha estar presente. Escolha estar presente. É uma missão difícil, eu te falo. É um desafio estar presente em meio a tantas distrações. Presente no corpo, percebendo aonde você está, sem pressa, com calma. Presente na alma, escutando com atenção as pessoas, os familiares, sentindo com o coração, com empatia, reconhecendo a humanidade no outro. E presente em espírito, levando paz, acolhimento, gentileza, amor. Porque às vezes estar inteiro é a maior missão que nós podemos cumprir
aqui nessa vida. E eu falo o quanto é difícil, eu não gosto de usar a palavra difícil, mas eu falo que é o quanto é desafiador nos mantermos presente no aqui e no agora, em um mundo que nos coloca tão ansiosos, num mundo em que nos traz tantas distrações. Então, permanecer presentes, conscientes e viver a partir desse espaço de comunhão com o divino, talvez seja a nossa maior missão aqui nessa vida. Somos chamados a nos despertar, a viver despertos e despertar os outros em nossa jornada também.